Paulo, ele queria muito ir para a Polônia. Só que a época, né, que ele tinha 16, 17 anos, era a época do comunismo, então foi muito difícil ele ingressar. Mas mesmo assim, com muito esforço, ele foi para a Polônia num navio cargueiro, demorou um mês praticamente para chegar. Foi bem difícil para ele chegar lá. Chegou na Polônia, ele entrou num grupo folclórico e começou a frequentar a Universidade Jagiellońska, que é uma universidade muito importante de Cracóvia. Inclusive, ele está tão feliz porque o nome dele consta, né, de pessoas importantes nessa universidade ao lado do Papa, que ele não acredita, né, que isso aconteceu. E lá ele estudou a cultura polonesa, ele estudou a língua polonesa, etimologia, e ele participou de um grupo chamado Śląsk, que eu havia comentado no começo, que é um grupo nacional polonês, que eles têm a dança polonesa, né? É um grupo internacionalmente famoso. E lá ele começou como dançarino, que ele adorava dançar, que em casa a gente sempre dançava. Só que ele machucou o joelho. E o diretor falou, olha, infelizmente você não vai, né? Mas o regente de lá, um famoso senhor chamado Stanisław Radina, ele falou, eu escutei a voz desse menino, deixa eu ver esse menino cantando. E ele fez o Paulo cantar e colocou o Paulo no coral. Ele falou, logo o Paulo do coral já passou para solista. Então ele falou, você é um tenor, na época ele classificou como tenor, que ele tinha uma voz aguda. E aí o Paulo começou a ficar conhecido e a se aperfeiçoar, fez uma aula com uma professora polonesa espetacular. E depois disso, uma amiga nossa, nós temos uma amizade muito grande com uma família espanhola aqui de Ribeirão Pires, ela viu um recorte no jornal escrito assim, Luciano Pavarotti, né? Concurso Luciano Pavarotti. E ela falou, Paulo, você tem que participar. O Paulo já estava aqui no Brasil. E o Paulo falou, tá bom, eu vou. E lá ele foi classificado, né? Então, a partir de então, ele começou a carreira lírica dele, começou a aperfeiçoar, entrou no Teatro Municipal. Não digo que foi fácil, porque ele passou muitas dificuldades. Depois ele nos relatou que ele chegava na época do comunismo a comer um ovo por dia, que é o que tinha. Chegou em casa, quando ele voltou, ele estava assim, com o cinto no último buraquinho. Meu pai, minha mãe chorava, falou, por que você passou por isso? Falou, porque eu quero seguir. E foi assim a carreira dele. E com muito esforço, depois de muita formação, ele está agora com merecido reconhecimento por tudo que ele fez.